Hoje vou falar sobre os probióticos e o metabolismo. Os probióticos são micro-organismos vivos, principalmente bactérias, que são capazes de melhorar nossa microbiota intestinal, ou seja, melhorar a nossa flora bacteriana, principalmente do nosso intestino, causando benefícios para a nossa saúde. Como que a nossa microbiota intestinal pode melhorar a nossa saúde? Hoje em dia, nós já sabemos que a nossa microbiota intestinal vai interferir em várias funções do nosso corpo, incluindo funções do nosso cérebro, interferem no nosso humor, na ansiedade, no impacto na depressão, vão interferir no nosso metabolismo, tanto no metabolismo do gasto de energia, na saciedade, também vão interferir no metabolismo da glicose, na imunidade, nas funções do fígado, em diversas funções do nosso corpo. Assim, por isso mesmo, é muito importante que a gente consiga avaliar o que a gente pode fazer para interferir positivamente na nossa microbiota intestinal ou a gente não interferir negativamente, para que não prejudique a nossa flora bacteriana, para que ela nos ajude a ter uma melhor saúde. Como que a gente interfere negativamente, o que pode impactar e prejudicar a nossa flora intestinal? Hoje a gente sabe que sim, existem alguns fatores genéticos, mas também existem fatores de comportamento. E um dos principais seria a nossa alimentação. Sabemos que uma alimentação muito rica em gorduras saturadas, em excesso de gorduras e pobre em fibras, pode fazer com que haja uma piora da nossa flora intestinal bacteriana ou fazer com que ela trabalhe contra o nosso benefício. Ela começa a piorar as suas funções. Uma das coisas que pode ocorrer é o aumento da produção do LPS, que é um tipo de lipídio, que ele é produzido por essas bactérias que está presente na parede delas. E quando a gente tem um predomínio de bactérias desfavoráveis, aumenta essa quantidade desse LPS e ele vai entrar no nosso corpo e vai fazer com que haja um aumento da inflamação, uma piora das funções celulares. E isso gera o que a gente chama também de resistência insulínica, vai atrapalhar o metabolismo da glicose, aumenta o risco de diabetes, de gordura no fígado, de obesidade abdominal, aquela obesidade visceral. Isso é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Além disso, quando não há um predomínio de bactérias boas ou elas não estão trabalhando bem, a gente tem uma redução dos ácidos graxos de cadeia curta, que são também um tipo de gordurinha, que quando elas entram na circulação, elas ajudam ao nosso corpo a conseguir usar melhor a glicose e ajudam também a gente gastar mais energia, a conseguir fazer com que essa via de gasto de energia, do consumo dos nutrientes, seja mais efetiva. E assim, quando a gente tem redução desses ácidos graxos, pode atrapalhar também a nossa velocidade do nosso metabolismo e o ritmo desse metabolismo. E como a gente pode fazer para melhorar, então, essa nossa microbiota intestinal? A principal forma que a gente pode atuar é justamente mudando o nosso comportamento. O impacto da dieta é muito grande. Então, a gente fazer uma dieta mais rica em fibras, com menos excesso de gordura, menos excesso de calorias, pode ajudar nossas bactérias a aumentar as bactérias trabalharem melhor e aumentar a produção das bactérias melhores, né? A gente consegue melhorar aí o equilíbrio da nossa flora intestinal. Então, a dieta tem que ter bastante fibras mesmo, e a gente sabe até que a gente pode até acrescentar fibras na dieta quando necessário, dependendo da quantidade de consumo. Por exemplo, existem fibras para vender que a gente chama de prebióticos, que seriam os alimentos das nossas bactérias, né? Os probióticos seriam você entregar as próprias bactérias para o organismo, e os prebióticos seriam os alimentos. Então, mais importante até do que o consumo de probióticos seria o consumo dos prebióticos, o ajuste do ambiente para essas bactérias proliferarem de maneira correta e, como eu disse também, delas trabalharem a nosso favor, porque sabe-se que os prebióticos
não só ajudam a proliferar as bactérias boas, como eles interferem na forma que as bactérias, mesmo que não sejam tão boas, estão atuando no nosso corpo, que é o que a gente chama de epigenética, que é a influência do meio no nosso próprio DNA, nos nossos próprios genes. Então, eles conseguem interferir na bactéria também, fazendo com que elas produzam mais ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, ajudando no nosso metabolismo. Por isso que é importante uma alimentação saudável. Uma outra coisa que a gente pode fazer que vai beneficiar nossa microbiota é exercícios físicos regulares. Sabe que os exercícios também ajudam a melhorar o estado inflamatório e melhoram também a proliferação das bactérias boas e a ação dessas bactérias. Outra coisa é a gente ter hábitos saudáveis também. Dormir bem para ajudar nossos hormônios a estarem bons. Também ajuda a gente não fumar, não abusar na bebida alcoólica. Todas aquelas coisas que a gente sabe que fazem parte do estilo de vida saudável. Ah, Renata, mas eu gostaria de usar probióticos. Tem benefício usar probióticos? Probióticos emagrecem. Se eu tomar essas bactérias, consumi-las, vou emagrecer, vou melhorar minha glicose, vai melhorar meu metabolismo, vai acelerar meu metabolismo? Essa é uma dúvida muito frequente. E por isso mesmo foram feitos vários estudos para tentar responder essa questão. A maior parte dos estudos foram feitos em animais, então, em ratos. E nos ratos, os estudos são incríveis. Realmente, os probióticos conseguem fazer os ratos emagrecerem, conseguem fazer a glicose abaixar, controlar, reduzir a resistência insulínica. É fantástico. Porém, na prática clínica, quando a gente tenta fazer isso em humanos, a gente percebe que os resultados não são tão fantásticos assim. Acontece que o ser humano não é exatamente igual, né, o bichinho. Então, quando a gente coloca esses probióticos no ser humano, o impacto clínico é bem discreto. Existe sim um impacto positivo. Não são todos os estudos que são confiáveis, há alguns estudos que são muito falhos, mas mesmo nos melhores estudos a gente consegue ver que sim, há uma tendência a melhorar essas bactérias e reduzir essa translocação bacteriana que a gente fala, que é entrar, por exemplo, esse LPS aumentar muito na circulação. Então, poderia sim ter um impacto na redução da inflamação, né? Ajudar nesse controle glicêmico. E sim, tem um pequeno impacto, mas ele é muito discreto, não chega a ser relevante clinicamente. Você não consegue realmente tratar o diabetes, reduzir a resistência insulínica só utilizando probióticos até o momento. Assim como no peso, existem alguns trabalhos mostrando alguma redução de peso, mas essa redução é muito discreta, em torno de no máximo 2 quilos em 3 meses. E a gente sabe na medicina que 2 quilos na pessoa é muito pouco, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de relevância, porque pode variar muito o nosso peso. Então, quando você pega, esse medicamento reduziu 1 quilo, 2 quilos, não chega a ser relevante clinicamente, a gente não consegue dizer que realmente isso vai causar um impacto na saúde, mas pode ser favorável. Assim, o que a gente pensa hoje em dia é que pode ser que exista outras formulações que possam ser benéficas, uma quantidade diferente, em bactérias diferentes, que possam ajudar, mas até o momento a gente não tem ainda essa formulação adequada para conseguir ter um impacto visível na prática clínica do ponto de vista do metabolismo, tá, gente? Porque existem estudos com probióticos com todos os outros aspectos. Por exemplo, existem estudos na psiquiatria que eles chamam de psicobióticos, porque existe o que eles chamam de eixo cérebro-intestino. Então, parece que tem uma influência muito grande no intestino, no nosso cérebro. Então, pode ser também que seja positivo para isso. Sim, existem alguns estudos favoráveis, são discretos e também só o uso desses probióticos não são suficientes para resolver, por exemplo, um quadro de ansiedade. Mas pode ser que possa ter algum benefício também. Assim como na parte de imunologia, na parte da imunidade. Na parte gastrointestinal, na pessoal da gastro, pode ter benefícios do uso dos probióticos para outras funções, mas do ponto de vista metabólico, essa é a informação que nós temos. Ainda não tem como a gente utilizar os probióticos como um tratamento. A gente pode pensar mais em prevenção, que é o que se pode também fazer estudos a respeito, já estão sendo feitos. Para você ver se você utilizar esses probióticos. Além disso, claro, como eu disse, tem que mudar todo o hábito de vida, porque como o alimento do probiótico depende do nosso comportamento também, não adianta a gente só consumir probióticos e a gente tá com uma alimentação não saudável, a gente tá sedentário, tudo que não ajuda os nossos probióticos a se proliferarem de maneira adequada, a persistirem também de maneira adequada. Assim, a gente pode beneficiar com a prevenção
Mas ainda também a gente não pode dizer que vai conseguir prevenir o desenvolvimento do diabetes ou da obesidade, mas pode ser que isso ajude de alguma forma sim. E dá para utilizar? Sim, é possível a gente utilizar, existem algumas formulações no mercado. É importante dizer que o ideal é utilizar formulações já prontas, que já tem estudos mostrando que essa bactéria consegue ter um impacto. Por quê? Porque quando você mistura um monte de coisa junto, vamos supor que você vai querer mandar fazer com um monte de bactérias diferentes. Não significa que isso vai funcionar, porque às vezes essas próprias bactérias podem competir entre si. E também pode não conseguir sobreviver naquele meio, porque é muito delicado, né? O probiótico não é uma coisa tão fácil assim de manipular. Então, o ideal seria utilizar formulações já prontas. O ideal também é você fazer uma avaliação, consultar um médico, um profissional, um nutricionista, um endocrinologista, um nutrólogo, alguém que tenha um conhecimento a respeito disso realmente, ou se você for fazer um tratamento em outras áreas, também conversar com os profissionais para ver se isso realmente pode ter alguma ajuda, pode ser útil. E se você não tem uma contraindicação para uso, a principal contraindicação são pacientes imunossuprimidos, que estão com a imunidade reduzida por alguma razão, por algum medicamento, por algum tratamento. Essas pessoas podem sim ter malefícios de utilizar os probióticos, porque eles podem agir de maneira negativa, atrapalhar ali o seu quadro, desenvolver uma infecção, alguma coisa, porque o seu corpo está debilitado para receber bactérias. Lembre-se que esses micro-organismos são vivos, então isso pode interferir na sua saúde sim. Esse tema realmente é muito interessante. Eu espero que tenham entendido um pouquinho as minhas explicações, que sejam úteis para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão que vocês gostariam de fazer, coloquem nos comentários que eu posso fazer um novo vídeo ou sobre esse assunto também. Eu demorei para fazer esse vídeo porque já me pediram muitas vezes, mas porque realmente é um tema ainda, como vocês veem, que ainda está sendo estudado, que ainda tem muitas questões sem respostas, e a gente espera que eles consigam desenvolver novos estudos e consigam desenvolver novas formulações para que a gente consiga aí utilizar melhor esses probióticos na prática clínica. Até o próximo vídeo!